na parte de domingo, mais valiosos do que podemos imaginar. Não há ninguém que Deus não ame, nem mesmo o pior pecador ou pior malfeitor. Deus ama a todos. O Senhor valoriza cada pessoa mais do que podemos imaginar. Por isso, Deus se entristece com o pecado, pois nos ama e compreende o mal que o pecado nos causa. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Vamos ler Lucas capítulo 15 e os versos 11 a 32. Aqui em Lucas capítulo 15 você encontra as três parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Queridos, nessas três parábolas, o que nós entendemos é que Deus nos ama. Porque nas três parábolas, Deus está procurando o perdido. A ovelha perdida foi encontrada. A dracma perdida dentro de casa foi encontrada. E o filho perdido retornou para casa. As três parábolas contadas por Jesus em Lucas capítulo 15 falam de vitória, de sucesso, de retorno para os braços do Pai. O perdido foi achado, foi encontrado. O que a parábola do filho pródigo, por exemplo, revela sobre a compaixão e o amor de Deus? Leia comigo então Lucas 15, 11 a 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Meu querido irmão, esta história diz respeito a mim e a você. Nessa história contada por Jesus, o filho mais novo solicitou antecipadamente a sua herança, rejeitando na prática seu pai e toda a sua família. O filho pródigo passou então a esbanjar aquela herança e foi reduzido à pobreza e à fome, chegando a invejar a comida dos porcos.
Ao perceber que os servos da casa de seu pai tinham comida mais do que suficiente, decidiu voltar para casa na esperança de se tornar um mero servo, um mero empregado. O que vem a seguir é muito impactante. Alguns pais rejeitariam um filho que tivesse agido assim e depois voltasse para casa. Alguns pais diriam: você recebeu sua herança e foi embora de casa. Não há mais lugar para você aqui. Essa atitude poderia parecer lógica e razoável, mas não foi essa atitude do pai da parábola. Aos olhos de muitos pais humanos, o filho teria ultrapassado todos os limites para ser aceito de volta em casa, especialmente como filho. Na parábola, o pai, que representa o próprio Deus, o seu Deus e o meu Deus, este Deus não respondeu de nenhuma dessas formas convencionais. Ele não foi frio, não foi insensível. Em vez disso, a parábola diz que vinha o filho pródigo ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido, tendo compaixão, correndo, e o abraçou e o beijou. Lucas 15, 20. Embora naquela época fosse considerado inconveniente o dono da casa sair correndo para encontrar alguém, o pai na parábola, em sua grande compaixão, correu ao encontro do filho. E o mais surpreendente é que ele não apenas o recebeu de volta em casa, mas também fez uma celebração em sua honra. Essa atitude impensável ilustra a profunda compaixão de Deus por cada pessoa rebelde e a alegria que Deus sente quando até mesmo uma única pessoa volta para casa. Que imagem poderosa de Deus! Meu querido irmão, nesta parábola, o amor de Deus, a compaixão de Deus é o centro, é o foco. Porém, a atitude do irmão mais velho chama a nossa atenção. O irmão mais velho não entendia nada da graça, porque esta parábola ilustra a graça divina. Não importa o seu pecado, não importa quão distante você tenha ido de Deus. Quando você voltar, você vai ser recebido de braços abertos. O Pai vai correr ao seu encontro, vai abraçá-lo, vai perdoar os seus pecados e vai vestir você com as vestimentas brancas de linho fino, puro e resplandecente, que representa a justiça de Cristo a nós imputada e a nós comunicada pela fé em Jesus Cristo. Porém, o irmão mais velho, ele era focado na salvação pelas obras. Eu fiz a tua vontade, eu guardei os teus mandamentos e o Senhor nunca fez uma festa como esta para mim. O irmão mais velho não se alegrou com a volta, com o retorno do irmão mais novo. Ele estava enciumado. Meu querido irmão, que atitude egoísta! O irmão mais velho não entendia da graça. Ele buscava salvação pelas obras. E assim, hoje na igreja, existem muitos que estão representados aqui pelo irmão mais velho, que não se alegram com o retorno dos pecadores para a casa do Pai. Aqueles que ficam enciumados, aqueles que querem ter a atenção voltada para si mesmos. Queridos, o irmão mais velho, ele não entrou na festa. Ele não aceitou a salvação, o retorno do irmão mais novo para casa. Qual é a nossa atitude? Quem está representando você nesta parábola? O irmão mais novo, que retornou para os braços do Pai? Ou o irmão mais velho, que nunca saiu da igreja, mas que não entendia nada da graça divina? Que você e eu sejamos inundados pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, entendendo que você e eu, por mais pecadores que sejamos, somos valiosos, muito mais valiosos do que podemos imaginar, porque Deus pagou um preço muito alto. Você foi comprado pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Aleluia!